Meu nome é Robson, sou psicoterapeuta reencarnacionista, né? Sou monitor da turma de Belém, né? Fiz a monitoria ali junto com o Eduardo e com a Marlene, né? E hoje eu estou aqui um pouquinho para falar sobre a PR e as benesses que ela traz para o mundo material, né? Para o nosso mundo terreno, para o nosso processo evolutivo. Começando e entendendo o que é a psicoterapia reencarnacionista, a PR, né? É uma nova psicologia, né? É uma abordagem que foi trazida para a gente para nos ajudar. Ela vem como proposta de expansão para a psicologia tradicional, né? E para a psiquiatria. Então, quando nós falamos em uma nova psicologia, é porque nós compreendemos que existem várias psicologias e essa é mais uma psicologia que é nos ofertada. Mas qual que é a diferença da psicoterapia reencarnacionista para as outras psicoterapias que já existem? É que a psicoterapia reencarnacionista, ela aborda a ideia da reencarnação, ou seja, ela pega os elementos da nossa vida espiritual, do nosso histórico espiritual e traz para a conversa, né? Enquanto que as outras psicologias e a própria psiquiatria, ela lida apenas com as questões materiais, né? Com a questão mais fisiológica, mais biológica, no caso da psicologia com a questão psíquica mais voltada apenas para a atual encarnação, para a infância atual, a psicoterapia reencarnacionista não. Ela faz essa busca, né, compreendendo que nós somos um ser que tem um histórico, que nós já viemos de outras experiências e que essas experiências contam. Então, quando você vai entrar no set terapêutico da psicoterapia reencarnacionista, você vai compreender as questões da sua infância, você vai compreender as questões da tua vida atual, mas a psicoterapia reencarnacionista ela vai buscar elementos do teu passado espiritual, das vidas passadas, trazendo à luz os processos da reencarnação. Tá? Um outro fato importante que a gente precisa entender é que quando a gente fala de reencarnação, de vidas passadas, né, a gente fala de experiências vividas em outros momentos. E logo, para a psicoterapia reencarnacionista, quando nós estamos aqui, nós não somos um ser que vem como uma página em branco. Nós somos um ser que já tem esse histórico espiritual, né? Ou seja, já experienciou muitas coisas, e trazemos conosco o que a psicoterapia vem chamar de personalidade congênita. O que é a personalidade congênita? A personalidade congênita são traços da tua personalidade que já vieram contigo, já nasceram contigo, né? De um lado nós temos as psicologias mais materialistas que dizem que você é resultado da sua infância e de todos os fatores que aconteceram com você. Para a psicoterapia reencarnacionista isso é válido também, porque eu volto a lembrar, a PR ela não tem a proposta de anular as outras psicologias já existentes, ela quer agregar. Então ela diz que isso é real, sim, a sua atual encarnação, ela conta, mas que tem um elemento a mais aí, que é as vidas passadas, os seus registros. E esses registros, quanto ser espiritual, você já traz comportamentos, você já traz traços de personalidades que já nasceram com você. A gente pode dizer o seguinte, que nós somos o que somos porque nós nascemos assim, e não simplesmente nos tornamos. Aí a gente começa a tirar o processo da culpa dos outros em relação àquilo que acontece conosco. É porque nós temos a tendência de dizer assim, eu estou passando por isso porque alguém fez isso comigo, porque o meu pai e a minha mãe não me deram carinho quando eu era criança, porque aconteceu determinada situação comigo e por isso eu sou o que eu sou. Na verdade, para a psicoterapia reencarnacionista isso pode acontecer, porque esses fatos, esses elementos da tua atual encarnação, eles vão acentuar ou atenuar aquilo que já existe dentro de você.
certo? Você já traz com você elementos ali, você é o que é, porque você nasceu assim. Então, vai ser acentuado. Então, se eu sou uma pessoa hoje que tem uma tendência a me magoar, essa mágoa ela já veio comigo de algum outro momento, de alguma outra experiência. Se eu sou uma pessoa que eu tenho a tendência a me irritar com facilidade, essa irritação ela é um traço da minha personalidade congênita. E aí fica o convite de nós percebermos que esses elementos estão se repetindo na nossa existência, na nossa vida, que são traços nossos, de nossa responsabilidade, e possivelmente ele fala sobre o nosso processo de evolução, de crescimento, de maturação do nosso ego, né? É a chave do porquê eu estou aqui nesse plano, do que eu vim fazer aqui. Eu vim para trabalhar essas questões. O meu processo de evolução ele está diretamente ligado com os meus traços de inferioridade, com as minhas questões da minha personalidade congênita. E aí, vale salientar também que, quando a gente fala de personalidade congênita, a gente não está apenas falando de traços inferiores, a gente também está falando de traços superiores, porque nós temos uma centelha divina dentro de nós e nós trazemos também experiências positivas. Então, esse é o grande diferencial da psicoterapia reencarnacionista, que ela vai trazer para o teu processo terapêutico a expansão do teu eu. Ela vai trazer a ideia de que você é muito mais do que aquilo que você julga ser. Que você tem uma bagagem inteira ali atrás de você, né? E que assim, fazendo essa análise dessa bagagem das vidas passadas, as curas para os nossos males, o crescimento da nossa, a nossa evolução é muito mais fácil de obter, porque nós estamos indo lá na raiz, nós estamos indo no foco real, né? E então, falando em foco, né, qual que é o foco da psicoterapia reencarnacionista, né? Ela vai sempre trabalhar a ideia da versão persona e da versão espírito. O que é a versão persona? A versão persona é como nós geralmente nos identificamos, é o nosso ego, né? São as características que nós temos aqui para vivenciar. É o nosso personagem, podemos dizer assim. A nossa versão persona é o nosso personagem. Aquilo que nós achamos que nós somos, né? A gente vai começar a se colocar numa forma e considera que a gente é apenas aquelas pequenas características, né? E ali a gente começa a fazer a leitura da nossa vida, se a gente se volta apenas para a versão persona, com algumas tendências, né? Tendências essas como tá, o culpar e outras, né? Culpar o outro pelas coisas que acontecem conosco, porque essa versão persona geralmente ela está ali muito no vitimismo, né? Ela está ali muito no todo mundo está me perseguindo, né? Tudo está acontecendo comigo quando não deveria acontecer. Tem esse senso de se sentir injustiçado, né? E aí, de um outro lado, temos essa versão persona, de um outro lado nós temos a versão espírito. Quem que é a versão espírito? A versão espírito é quem nós somos de fato. É a nossa essência. É o nosso eu verdadeiro, que na maioria das vezes ele fica deixado de lado. Na maioria das vezes a gente se identifica demais com a nossa versão persona e vai esquecendo da nossa versão espírito. A gente vai esquecendo da nossa essência. A gente vai esquecendo do que nós somos. E aí quando essa ligação, né, acontece, quando nós nos ligamos demais com a nossa versão persona, quando nós nos identificamos demais com a nossa versão persona, o curso da nossa vida ele vai sendo aproveitado de uma maneira mais ou menos. Porque a versão persona ela carrega consigo as bagagens do se sentir rejeitado, do se sentir culpado. As leituras que a versão persona faz da vida nem sempre são as mais corretas. Nós podemos dizer, inclusive, que a versão persona ela tem uma ideia distorcida, tem um raciocínio falível. Então, todos os acontecimentos e as ocorrências da nossa existência atual, quando lido pela persona, pela versão persona, geralmente ele vai ser lido com uma
dentro de uma perspectiva de um raciocínio falível. E aí a tendência da psicoterapia reencarnacionista é essa, é dizer assim, olha, você pode começar a olhar a vida, aproveitar essa existência com os olhos da tua versão espírito, com os olhos da tua versão real, do teu eu verdadeiro, e começa a compreender as coisas de uma maneira mais ampla, sem essa restrição, porque a gente pode entender assim, a versão persona, quando ela se liga ou se depara com os acontecimentos da nossa vida terrena, ela vai fazer uma leitura muito de cima, né? Vamos imaginar que as coisas estão aqui. Então a versão dela faz uma leitura muito de cima, sem uma análise correta, sem uma análise mais profunda. Já a versão espírito, ela enxerga as coisas de cima para baixo. Ela consegue ver toda a circunferência, o todo, o porquê, o objetivo daquilo estar acontecendo. Deixa o vitimismo e o senso de injustiça de lado e traz para si a ideia do aproveitar. Como que eu aproveito tudo isso? Né? Como que eu trago isso ao meu benefício, para o meu crescimento? E é esse um dos propósitos, um dos focos da PR. É fazer com que a gente possa, estando aqui, encarnado, mudar esse foco. Aproveitar a encarnação. Fazer a leitura dos acontecimentos, dos nossos gatilhos e das nossas armadilhas de uma maneira real. E não mais nos aprisionarmos a esse raciocínio distorcido que a nossa versão persona tem. Certo? E aí, quando a gente fala dessa versão persona, ela começa também, a versão espírito, ela começa a fazer uma releitura da tua infância. Né? Porque a versão persona, ela tá, como eu falei para você, está carregada de dores e de julgamentos e de culpa. E quando ela vai fazer essa análise da infância dela, ela faz uma análise sofrida. Ela vai compreender que a infância é o começo de tudo. E aí a PR vem dizer assim, não, a infância não é o começo de tudo. A infância ela é a continuação. Ela é a continuidade. Então tudo que aconteceu ali na tua infância é mais um capítulo da tua história. Você está dando continuidade. E aí a PR ela vem fazer essa reflexão de que a tua infância, você pode lê-la de maneira diferente. Para que você, lendo essa infância de maneira diferente, você tenha novas perspectivas sobre o seu processo atual, a sua existência. Né? Você vai começar a entender que tudo aquilo que aconteceu nos teus anos iniciais, com certeza foi algo projetado por ti a partir da tua consciência. E que você está apenas dando o próximo passo. Não foi de repente que aconteceu. Certo? E aí é interessante a gente pensar que quando a gente faz esse processo, essa análise, essa reflexão da releitura da infância, a gente vai para um outro ponto, que é essa percepção da nossa persona como sendo apenas um instrumento para a nossa estadia aqui, para o nosso processo evolutivo, mas a gente vai se descascando, porque a gente já não mais se identifica apenas com os nossos rótulos, não se identifica apenas com essa ilusão que os rótulos das cascas eles nos oferecem. Porque quando a gente está muito voltado à versão persona, a gente costuma, quando se apresenta, a gente vai dizer assim, não, eu sou fulano, eu sou branco, eu sou preto, eu sou mulher, eu sou homem, eu sou rico, eu sou pobre. E tu acha que tu é só aquilo. E essa rotulação que tu se dá, que é real para o mundo terreno, mas que não é a realidade absoluta, quando você começa a se identificar, você começa a se afastar do outro. Porque o outro é diferente de você. Né? E aí você começa a se afastar de você também. Você começa a afastar da tua essência. Porque você está ali iludido pelos teus rótulos, da tua casca atual. E isso vem como um fator
quando não atendido ou observado de maneira correta, vem como um fator limitador. Então, assim, quando a gente fala da PR, a PR ela vem com essa proposta de nos libertar, né, libertar a nossa vida do comando do nosso ego. Né? A gente vem passar esse comando da nossa vida para a nossa versão espírito. Olha que interessante. Né? À medida em que a gente vai saindo do controle do nosso ego e passando a nossa vida para a versão espírito, a gente vai vivendo tudo de uma maneira mais coerente, mais suave, né? Então, a gente começa a aproveitar melhor. E a gente vai falando ali do processo de maturação do nosso ego. Conforme a gente vai mudando esse comando, né, da nossa existência, tirando do ego e mandando para o superior, a gente vai podendo proporcionar esse amadurecimento do nosso ego que vem ali, às vezes de níveis muito inferiores, né? Que a PR ela vai trabalhar com o mapa do ego, ela vai trabalhar com os níveis de maturação do ego, que nós temos o infantil inferior e superior, o adolescente inferior e superior, o adulto inferior e superior e o ancião. E aí quando tu vais te desprendendo do comando do teu ego, ele vai crescendo. E você vai atingindo o teu processo. Você vai aproveitando a tua existência atual. Você vai se aproximando o máximo possível aqui na Terra da tua versão espírito. Coisa essa que tu só faria quando tu estivesses lá, no plano espiritual, no período intervidas. Só que aí tu pode fazer aqui. Não precisando deixar para quando eu desencarnar eu perceber como eu sou. E não precisando deixar para trabalhar os nossos processos de evolução numa próxima vida. Trabalhar os nossos traços inferiores num outro momento. Não. Com a PR você começa a observar isso aqui. Eu começo a perceber o que eu vim mudar, eu preciso fazer aqui. Então, assim, falando já desse processo, a gente pode pensar de onde que vem a PR, né? Então, a PR ela é uma terapia que ela já existe no mundo espiritual. Ela já existe lá e foi trazida para cá, para que nós pudéssemos nos beneficiar e, mais uma vez, aproveitar realmente a nossa encarnação. Então, os espíritos superiores, no plano espiritual, no período intervidas, eles já utilizam dessa abordagem lá, para te ajudar nos teus processos de programação reencarnatória, para te ajudar no processo de orientação, de melhoramento, de estudos. Já existe lá a PR. Só que os mentores, a espiritualidade, disse assim, não, nós precisamos levar isso para a Terra para beneficiar eles enquanto eles estão lá, para que eles possam aproveitar de fato tudo que eles querem aproveitar de uma maneira superior, espiritual, né? Então foi trazida para cá, né? Lá no plano espiritual eles trabalham com a ideia do telão mental, né? Para mostrar a questão das suas vidas passadas, né? Do que você já viveu. Aqui nós temos uma ferramenta que eu vou falar já daqui a pouco, que é a IDI, a investigação do inconsciente, né? Então, esse processo da psicoterapia reencarnacionista, ele vem já dado pelo plano espiritual para a gente, né? Ele é um presente que foi nos dado. E aí, chegou aqui na Terra, em 1996, a partir de um processo de canalização pelo Dr. Mauro. Dr. Mauro é o nosso mestre aqui na Terra, ele que fez o processo de canalização, recebeu dos mentores todas as orientações necessárias, né, para implantar essa nova psicologia aqui na Terra, né? Então ele trouxe esses processos lá em 96, começou a canalizar, a organizar, e hoje nós estamos vivenciando aqui a psicoterapia reencarnacionista, né? O Dr. Mauro também foi o fundador da BPR, porque hoje a psicoterapia reencarnacionista ela já tem uma associação. Então nós temos a Associação dos Psicoterapeutas Reencarnacionistas.
Ele fez todo esse processo de organização. Estamos aí com uma equipe já de alguns ministrantes, né, de algumas turmas instaladas aí no nosso Brasil, e já com a possibilidade de levar para fora do Brasil também essa nova abordagem. Só para a gente entender um pouquinho, eu vou trazer uma citação, né, que nos faz compreender justamente esse processo da origem da psicoterapia, aonde o André Luiz, lá no livro Obreiros da Vida Eterna, ele já sinaliza a existência dessa nova abordagem, tal como o processo da personalidade congênita. Bem aqui diz, este livro de André Luiz, editado em 1946, psicografado por Chico Xavier em uma palestra do Dr. Barcelos, psiquiatra desencarnado no nosso lar, antecipa a vinda de uma nova psicologia baseada na reencarnação, que diz: precisamos divulgar no mundo o conceito moralizador da personalidade congênita, em processo de melhoria gradativa, espalhando enunciados novos que atravessem a zona de raciocínios falíveis do homem. Faltam as teorias de Freud e seus continuadores a noção dos princípios reencarnacionistas. Olha só, lá no plano espiritual, né, já se era discutido que aqui nós precisávamos de algo, né, ele faz inclusive referência ao Freud, de algo que falasse sobre esse processo da reencarnação. Então já era anunciado lá atrás, num livro de 1946. Esse processo da psicoterapia reencarnacionista, né? E aí, como eu falei para vocês, eu quero falar um pouquinho também da investigação do inconsciente, né? O que é a investigação do inconsciente? Já foi conhecida lá atrás como regressão, né? Hoje nós tomamos por esse nome de investigação do inconsciente, que é uma ferramenta terapêutica que a PR utiliza para nos auxiliar, né? É uma ferramenta básica da PR que trata desse processo de você poder acessar o teu passado, né? Você poder acessar essa personalidade congênita. Então os mentores oportunizaram essa ferramenta para que nós tenhamos essa compreensão. Lembra que eu falei para vocês, lá no plano espiritual existe o telão mental, né? Onde os mentores eles vão te mostrar todos os teus processos que você precisa entender sobre você para você poder se melhorar. Aqui na Terra, eles proporcionaram a IDI, a investigação do inconsciente, para que você também tenha essa oportunidade de se olhar de uma maneira mais ampla, de você reconhecer as questões que estão em você para você poder aproveitar a sua existência. Então você, através da investigação do inconsciente, você vai ter essa capacidade, essa possibilidade de compreender do seu passado espiritual. Mas veja bem, diferente de outras escolas de exclusivamente regressão terapêutica, a nossa abordagem, ela segue algumas éticas, né? A gente não faz a investigação ou a regressão, a investigação do inconsciente por fazer. A gente tem princípios, a gente tem a submissão ao mundo espiritual. Porque para a nossa escola, a gente entende que o estar no comando para verificar os processos do teu passado, eu, quando sendo uma persona, uma versão encarnada, eu posso colocar o meu ego para visualizar questões que de repente você não precisa ou você não poderia. Então, nesse sentido, a psicoterapia ela passa o controle das investigações do inconsciente para os mentores espirituais, que é quem realmente pode liberar as informações para você. E quem realmente entende o que você precisa, né? Para que nós não corramos riscos de nos prejudicar, né? E prejudicar a pessoa, nós quanto terapeutas, e a pessoa que está buscando tratamento. Então, quem conduz o processo da investigação do inconsciente dentro da nossa escola, e nós prezamos por respeitar essa ética, quem conduz são os nossos mentores, né? Esse é um grande diferencial da nossa abordagem. E só vai ser visto aquilo que é necessário você ver. Aquilo que os mentores entendem
que você está preparado e que é preciso você ver, né? Sempre respeitando também a lei do esquecimento. Porque nós sabemos que quando nós saímos lá do plano do período intervidas, e nós estamos descendo, né, para cá, para o plano material, para o plano terreno, nós passamos por uma lei chamada de lei do esquecimento. É tirar das memórias da gente que ficam ali mais restritas, mais guardadinhas, né, para que nós não tenhamos essa lembrança e essa lembrança possa nos atrapalhar. Então é respeitada essa lei do esquecimento, né, e ela só é liberada quando quem tem autoridade libera. Quem? Os mentores. Conforme o teu amadurecimento espiritual. Conforme o teu amadurecimento espiritual, conforme... Você vai ter aquele momento, você vai ter etapas, porque cada um de nós temos as nossas dificuldades. Sim. Então não pode ser assim. Os mentores, eles têm todo um processo de equilíbrio, né? Sim. Então eles vão sempre observar, né, isso, saber se você pode ou não pode, para que você possa aproveitar de fato essas informações que são trazidas para você. E aí é interessante que também eu vou ler mais uma passagem aqui para vocês, onde fala justamente sobre isso. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 399, fala sobre essa possibilidade do acesso às vidas passadas, porque algumas pessoas dizem assim, mas não deve acessar, mas isso é perigoso. Desde que seja o controle dado pelos mentores espirituais, é possível. O Livro dos Espíritos, na questão 399, tem a seguinte pergunta. O esquecimento do passado. Os espíritos dizem como deve ser uma regressão, uma investigação do inconsciente para ser ética. Como ela é realizada pela nossa escola. Diz assim, mergulhado na vida corpórea, perde o espírito momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu a cobrisse. Todavia, conserva algumas vezes vaga consciência. Olha só, podem ser reveladas, porém, só os espíritos superiores espontaneamente lhe fazem, com fim útil, nunca para a satisfação da vã curiosidade. Então, quando você traz as tuas queixas para o processo terapêutico, a gente não vai direcionar. A gente vai entregar para os mentores. E só eles vão poder revelar essas questões para nós. Nunca para satisfazer a nossa vã curiosidade. A gente não vai dizer assim, mas eu queria saber o que eu fui numa vida passada. Se eu fui isso, se eu fui aquilo. Os mentores, eles não vão satisfazer o teu ego. Eles estão ali para alimentar a tua versão espírito, para que tu possas aproveitar a tua atual encarnação. Então eles não vêm alimentar o nosso ego. Eles não vão satisfazer a nossa curiosidade respondendo questões vãs. Possibilitando reconhecimentos. Os mentores, eles só vão fazer isso caso eles entendam que é necessário. Na maioria das vezes, eles não vão fazer. Porque o propósito da investigação é te ajudar no teu processo e não te atrapalhar. Então, quando nós entregamos esse processo para ser conduzido pela mentoria espiritual, nós nos abstemos, nós nos colocamos à submissão desse processo. Nós, quanto terapeutas e quanto pessoa em tratamento também, nós estamos ali dizendo assim, eu estou aqui à disposição. É o que a BPR fala quanto à investigação do inconsciente. E aí a gente vai falar, mas para que eu vou fazer uma investigação do inconsciente? Já respondi essa pergunta de forma ou de outra, mas tem benefícios. Quais são os benefícios de uma investigação? A investigação do inconsciente, ela pode te ajudar a ter curas focais. Medos, fobias, no caso, alguns problemas de saúde psicológica, depressão, ansiedade. Através da investigação do inconsciente, você pode ter a melhoria desses sintomas focais e, em alguns casos, a cura, na maioria das vezes. Você tem a possibilidade de receber a cura. Por quê? Porque a maioria desses eventos podem estar ligados no teu passado.
Eu estou hoje com medo de algo porque eu estou conectado a uma memória do meu passado. Eu tenho uma tristeza profunda porque eu estou ligado a uma memória do meu passado. Eu tenho dores no meu corpo constantemente que são insuportáveis e elas podem estar ligadas a uma vida passada. Com a investigação do inconsciente, os teus mentores, eles podem te proporcionar acessar esse momento que está te gerando essa ressonância. Ao acessar, você se desconecta dessa situação. Você já não está mais lá paralelamente. E você começa a se desligar e obter essa cura. Porque esse problema, a raiz estava onde? Lá no teu passado. E você já se desligou dele. Né? Certo? Além de quê? De traços de personalidade congênita, que a gente já falou muito. Quando você vai para uma investigação do inconsciente, você vai conseguir se compreender como você foi em todas as suas existências para trás. O que eu já fiz lá atrás, como que eu lidava lá atrás, como que eu era lá atrás, como que eu me comportava lá atrás, os meus traços. E eu vou percebendo que eu estou assim há longas existências. Eu estou reproduzindo o mesmo padrão comportamental. Eu tenho essa compreensão do que é a minha personalidade congênita e o que eu vim fazer aqui. Que às vezes eu vim curar ou mudar esse padrão. Por isso, às vezes, ele está tão repetido na minha vida, sendo apresentado e intensificado através dos gatilhos que se aparecem. Né? E aí, também, um outro benefício é você compreender, porque lá, quando você está no plano espiritual, você está na sua versão espírita. E você pode se aproximar dela e dizer assim, nossa, olha como que eu sou de verdade. Eu quero trazer isso para cá. Eu quero continuar sendo assim. Então você vai identificar a tua versão espírito, porque através da investigação do inconsciente, você vai acessar o período intervidas, onde você está na companhia dos teus mentores, onde os teus chakras superiores eles estão ativados, e você consegue perceber quem você é de verdade. E que aqui você está vivendo uma ilusão, e que você pode se aproximar dessa versão, porque é você. Certo? E aí, mas a investigação do inconsciente, apesar de ter benefícios, ela também pode te apresentar alguns riscos. Né? E por isso, a PR, ela preza muito por todos os cuidados. Quais são os riscos? Os riscos que a investigação do inconsciente ela pode te apresentar são os riscos físicos, psicológicos, terapêuticos, ético e obsessão espiritual. Riscos físicos, né? A gente não faz, por exemplo, a investigação do inconsciente em quem tem problemas de saúde crônica, por exemplo, hipertensão, problemas cardíacos, essa hipertensão se ela estiver descontrolada e não medicada, né? Pessoas com idades mais avançadas, né? Mulheres gestantes, a gente não faz porque isso apresenta riscos físicos. Então a gente tem esse cuidado. No caso dos riscos psicológicos, a gente pode falar de conteúdos danosos que podem ser acessados nessa investigação do inconsciente, caso o comando seja do terapeuta e não dos mentores espirituais. Da questão do terapêutico, a gente fala também do encerramento inadequado, porque dentro da nossa abordagem, a investigação do inconsciente ela vai sempre prezar pelo ponto ótimo. O que é o ponto ótimo? É o momento da tua investigação, da tua regressão, onde você já está no período de intervidas ou num momento bom, onde todas aquelas dores e aqueles sentimentos já passaram. Você fica naquela sintonia. Então, a gente não encerrando nesse ponto, você pode ter riscos. Né? E a questão do ético, que a gente falou já, né, que é sempre colocar nas mãos dos mentores e evitar especulações. Né? Dizer assim, eu quero saber quem que eu fui, o que eu fiz, para que eu fiz. Tá? E a obsessão espiritual, né, justamente quando não encerrado em um ponto ótimo, você pode abrir caminhos para seres desorientados que querem ali, de repente, estar conectados a você. Por isso a gente vai sempre encerrar nesse ponto ótimo. Certo? E aqui eu queria abrir para vocês, para a gente fazer
algumas perguntas, né, para a gente poder dialogar, ver se vocês têm algumas dúvidas, tá? Sueli, você quer fazer uma pergunta? Você pode vir aqui comigo, por favor? Bom dia a todos. Bom, Robson, na tua explanação aqui, quando tu colocaste sobre a terapia feita através da PR, né? Que é a... Desculpa. Sem problemas. Então, se eu tiver com algum problema, né? E eu procurar um terapeuta que trabalhe através da linha da PR, né? Se eu fizer um tratamento, uma investigação, eu serei curada totalmente ou não? Como é que funciona? Pois é. Quando a gente fala do tratamento da psicoterapia reencarnacionista, a gente entende que a psicoterapia reencarnacionista ela não se reduz à investigação do inconsciente. É uma mudança de raciocínio. Então nós temos ali todo um processo. A investigação é uma ferramenta dentro da psicoterapia reencarnacionista. Que essa ferramenta ela vai ser apresentada no processo terapêutico ali na segunda ou na terceira sessão, né, a depender da necessidade. Fazendo essa investigação, se o teu caso for um processo de fobia, se for um caso focal, possivelmente você consegue, com uma investigação, ter a sua cura da sua fobia. Mas a gente sabe que não é só para uma cura de fobia, a maioria das vezes, a investigação do inconsciente. A gente apresenta ela também para essa mudança de raciocínio, né? Essa compreensão da minha personalidade congênita. Então, essa cura de questões maiores, ela vem com o processo, né? Certo? Eu que agradeço. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Não é pergunta, eu quero colocar, né? Eu já fiz um tratamento, né? Eu fiz um tratamento com você e na época que eu fiz, eu estava passando pelos problemas e tal. Então, o tratamento, na realidade, quando eu fiz sem saber realmente o que eu estava fazendo, né? Tipo assim, eu queria que fosse bom pelo que eu queria, que estava acontecendo comigo, né? A minha dificuldade que eu estava tendo, né? Eu tinha aquele problema da dependência, né? Então, isso me fez eu gradativamente entender o processo do porquê estava acontecendo aquilo comigo. Foi quando eu comecei a me tirar do coitadinha. Tá entendendo? Que foi muito coitada, e eu não tinha força. Na realidade, quando você se coloca nessa posição de coitadinha, como a gente foi falado bastante, a terapia integrativa, né? Psicoterapia encarnacionista, ela nos faz entender e nos, como eu digo, né, amadurecer, né, com todo esse trato. E maravilha, mais um a psicologia para nos ajudar, para nos ajudar, né? Na realidade, isso aí vai ser muito bom para todos nós. Eu acredito que cada um de nós vai conhecer pessoas e informar, olha, gente, vamos fazer por ali, tá? Eu já fiz, me sinto bem, estou me sentindo bem, e a cada dia, um amanhecer para mim é grandioso demais. Faça sol, faça chuva, as coisas estão cada dia melhor para mim, né? E com terapia, eu não sei falar muito bem. Psicoterapia. Mas é isso, né? É essa mudança de raciocínio que a Carmen traz, né? É o entender o que eu preciso fazer. Eu começo a compreender e a aproveitar mais a minha encarnação, né? Eu aproveitar mais a minha existência. Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta? Manu, por favor. Bom dia. Robson, eu fiquei um pouquinho assim, de dúvida em relação a essa versão persona, né? E a versão espírita. A versão persona seria a mesma coisa que o meu ego e a versão espírita seria a mesma coisa que o meu eu superior? Exatamente. A versão persona, a gente pode dizer que é o nosso ego, né? Essa forma com que nós nos reconhecemos, né, aqui na Terra de uma maneira mais real para a Terra, mas ainda ilusória, né? E a versão espírito é a nossa versão real, é o nosso eu superior, é a nossa essência,
Certo? Tranquilo? Alguém mais gostaria? Belarmino. Pelo que foi explanado na palestra, fiquei com a dúvida. Quem se propõe a fazer a PR e está fazendo outro tipo de terapia, há algum conflito nisso? Tu dizes fazer a PR enquanto pessoa em tratamento. Não, a gente não tem nenhum conflito, a gente, inclusive, se a pessoa ela traz alguma demanda de já estar em tratamento, a gente pede para que ela continue, né, com os profissionais que ela já está, né, como eu falei anteriormente, a psicoterapia reencarnacionista, ela vem com uma proposta de auxílio, de complementação. Ela vem para somar com as terapias já existentes. Então, não tem conflito, né? Se você está fazendo tratamento medicamentoso, se você está fazendo um acompanhamento com a psicologia tradicional, ou com a psiquiatria, ou com qualquer outro especialista da área médica, a gente continua pedindo que a pessoa esteja fazendo, né? E recebendo benefício também da psicoterapia reencarnacionista. Certo, Belarmino? Bom, eu não sei se alguém gostaria de mais alguma pergunta. Alguém tem mais alguma pergunta? Se não, eu queria dizer, né, que esse é o processo da psicoterapia reencarnacionista, né? É essa abordagem que foi trazida aqui para a gente com muita sabedoria para que nós possamos aproveitá-la, né, e vivenciá-la, né, com muita seriedade, aproveitando realmente toda essa proposta que foi trazida aqui pela espiritualidade, certo? Desde já, muito obrigado e tenhamos todos um bom dia.